Diante das dificuldades da vida, buscar a religião é um caminho natural para quem acredita na existência de um Deus que possa, se não resolver problemas, pelo menos auxiliar na busca de soluções. E isso inclui problemas materiais. Entretanto, algumas instituições religiosas não economizam palavras em divulgar a ideia de que, ao frequentar seus rituais, o fiel, consequentemente, ficará rico. Uma vida de luxo, com casa, carros, joias e outros bens materiais conquistados de forma honesta, já não é mal vista, inclusive pelas religiões mais tradicionais. Mas a questão que fica é quanta importância uma instituição religiosa pode dar à riqueza material sem deixar em segundo plano questões espirituais, como a prática do bem, a dedicação ao próximo e o entendimento da vida nessa existência. Porque as respostas a essas questões deixaram de ser o grande atrativo para novos fiéis. Olha, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto delicado, mas lembrando, o nosso objetivo aqui do Fórum Religioso é a gente entender qual é o pensamento de cada religião. Isso não quer dizer que a gente esteja favorecendo nenhuma nem outra, e eu sou nula neste assunto, todas são muito bem-vindas, por isso que na medida do possível a gente traz cada dia uma pessoa de uma religião diferente. Hoje, e pessoas diferentes, gente, pra gente entender muitas vezes o ponto de vista de cada religião pela visão daquela pessoa específica. Para a gente poder falar hoje sobre esse assunto, prosperidade financeira e religião, a gente recebe do meu lado direito Gilvanise Balbino Pereira, que é médium e dirigente do Lar de Henrique. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Kátia. É um prazer estar aqui com você. Todo nosso, viu? Participar desse fórum com pessoas muito interessantes. É verdade. Obrigada, viu? Aqui do meu lado esquerdo, a Lúcia Tartari Winter, que é representante da Cientologia. Sempre muito bem-vinda também. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. É sempre um prazer estar aqui. E o Roberto Cruvinel, que é pastor evangélico, muito bem-vindo também sempre. Eu que agradeço, Kátia. É um prazer imensurável mais uma vez estar aqui nesse programa com pessoas assim tão legais. Agora, queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Quer dizer, algumas religiões prometem que se a gente agir de determinadas formas, Deus vai nos compensar e a gente passa a ter uma vida de extrema fartura. Que a gente passa a ter bens, que a gente passa a ter carro, ter dinheiro, blá, blá, blá. Você concorda com esse tipo, diante do seu ponto de vista como uma espiritualista, uma espírita, nesse tipo de procedimento? Quer dizer, se a gente age da forma que a religião manda, a gente passa a ter dinheiro? A religião, na verdade, ela é um apoio para impulsionar a fé das pessoas, para as pessoas poderem ficar melhor em busca das suas coisas espirituais. Deus não dá recompensa para quem faz o bem, Ele não dá recompensa em absolutamente nada. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 16, ele cita exatamente o uso da riqueza. As pessoas têm que, não é você ser rico que é um pecado, é o que você faz com a sua riqueza. O que você faz com o seu bem? Você ter dinheiro significa você fazer o bem e melhorar a humanidade. Quer dizer, eu com dinheiro tenho a possibilidade de ajudar muitas pessoas. Com certeza. Isso às vezes pode ser até uma aprovação, não pode? Quer dizer, como será que eu vou agir se um dia eu tiver muito dinheiro? Será que eu vou mudar o que eu sou e os meus valores serão outros a partir de então? São situações diferenciadas, né? Quando a pessoa ela tem uma condição financeira melhor, ela tem acesso a mais informações, ela está mais suscetível a mergulhar nas seduções da vida, da coisa material dela, né? Então ela foge um pouco de Deus, Kátia, e ela coloca Deus numa condição muito distante do coração dela, porque ela tem aquilo que ela pode comprar muitas vezes. A gente vê isso com os pais que acham que dar o que o filho quer é o suficiente. O filho quer o amor dele, quer a instrução, quer a educação, e não ser comprado. Então, quando a pessoa ela está numa condição favorável financeiramente, muitas vezes leva ela a se afastar de Deus por algumas situações da vida, não fazendo pré-julgamentos das pessoas e das ações das pessoas. E quando as pessoas estão numa condição inferior, com menor poder aquisitivo, quando elas se transformam são colocadas em situações mais favoráveis, elas muitas vezes questionam Deus. Por que Deus dá para uns mais, outros menos? Deus é bom, soberano e justo.
Kardec tem uma frase muito bonita de Deus, que ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E dentro do nosso conceito religioso, o nosso Deus, nosso Senhor Deus e Jesus Cristo, que é o nosso chão, que é o nosso equilíbrio, ele é exatamente aquele que nos impulsiona a fé. E a todo momento dentro do Espiritismo, seja pobre ou seja rico, nos impulsiona a trazer uma fé racional, não uma fé cega. Aquela fé que leva as pessoas a acreditar em tudo e muitas vezes elas se colocam em situações difíceis. Mas sim uma fé racional, uma fé robusta, uma fé que faça com que as pessoas escolham melhor. O escolher melhor no sentido de o que eu vou fazer com o bem que eu tenho, porque a Deus, só a Deus que sabe o que nós precisamos, o que nós merecemos, em que momento merecemos, porque o tempo tem as suas leis. Agora, Lúcia, a cientologia, ela encara muitos assuntos de uma forma diferente de muitas religiões. Quer dizer, eu concordo com a Giovanise que não é o dinheiro que é o problema, é como a gente usa esse dinheiro e o que a gente faz para ter esse dinheiro. A cientologia também orienta da mesma forma as pessoas que... De certa forma, sim. O dinheiro não é o fim final, não é a finalidade, é uma consequência. Se você trabalha em alguma coisa que você gosta e você faz o bem... Faz com amor, né? Dedicação. Dedicação, não tem nada de errado em ter dinheiro. Na verdade, eu digo que a riqueza, é uma frase do seu Huber também, que é o fundador da cientologia, que a riqueza, na verdade, é a disposição para trabalhar. E essa ideia que a gente vai ter dinheiro sem fazer, também que é errada. E como fazer? Então não é só ter, as pessoas estão muito presas focadas nisso, né? Quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter outra coisa, mas elas não entendem que tem que fazer, tem muita ação. E o dinheiro, ele vem de acordo à sua produção. E também entender o que é a produção é difícil, às vezes. A pessoa não entende que produzir, por exemplo, até dou exemplos, uma manicure, a produção são unhas bem feitas. Agora, veja só, bem feitas, quer dizer, com dedicação, com orientação, com aprendizado. Enquanto a Lúcia falava, eu olhava bem pro Roberto e ele concordava e discordava ao mesmo tempo. Quer dizer... Pois é. Gente, vocês podem falar à vontade quando cada um quiser. Do seu ponto de vista, essas religiões que promovem esse ganhar fácil de dinheiro. Sim. Então, por exemplo, se você doar X, você passa a ganhar 10 vezes mais. Tá aqui a fulaninha que não me deixa mentir, ela não tinha nada, de repente ela ganhou 10 vezes mais que ela tinha. Certo. Você acha isso de uma forma assim, direta, dizendo direto mesmo, acrescenta algo na vida desses fiéis, ou isso muitas vezes faz com que eles se sintam ainda menores e menos poderosos? Olha, na verdade, o tema do debate, que é a religião pode prometer prosperidade. Primeiro, que o conceito de prosperidade aí, prosperidade é bem diferente do que aquilo que a Bíblia fala. A prosperidade da Bíblia é outra. A prosperidade bíblica é outra. Embora Deus possa abençoar financeiramente uma pessoa, embora Deus possa sustentar uma pessoa financeiramente, na verdade esse não é o princípio do Evangelho. Na teologia nós temos uma frase que é e vou explicar, unilateralidade de apreciação doutrinária. Isso é, você escolhe, traduzindo, você escolhe uma doutrina em detrimento de outras. Deus pode sustentar alguém? Sim, pode. Agora, prometer riqueza, na verdade é um estelionato espiritual. É como se você tentar agitar Deus. Eu vou até a casa de Deus, ou que se supõe ser Deus, e por conta de uma propaganda muito bem feita, de uma promessa muito bem elaborada, eu vou entender que Deus é um caixa de banco e vou dar para Deus tanto porque Deus me prometeu 30, 60 e 90. Isso é uma exegese, é outra palavra difícil, mas é uma palavra da hermenêutica, que é você colocar na Bíblia o que não está lá, colocar no texto o que não está lá. A Bíblia diz, inclusive, foram citados aí Kardec, foi citado o autor da cientologia. Eu vou citar o apóstolo Paulo, não é? Que pelo Espírito Santo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz dos males. Amar ao dinheiro. Então, na verdade, existem grupos nas mais diversas segmentos religiosos, que a palavra religião, inclusive, Agostinho coloca como ligar a pessoa a Deus. Eu não vou comprar a minha entrada. Jesus Cristo já pagou na cruz, eu não preciso pagar mais nada. Agora, lamentavelmente, nós vemos pessoas
que modificam essa questão e dizem assim, olha, você vem aqui, dá tudo que você vai prosperar e enricar. Primeiro que ninguém ganha nada sem trabalhar. Provérbios 6, aliás, né? Diz que vai ter com a formiga, o preguiçoso. A Bíblia também diz, aquele que não trabalha também não deve comer. Então nós temos que trabalhar. Evangelho, eu sou pastor pentecostal clássico. É bom que se entenda, não sou da teologia neopentecostal e nem da teologia da prosperidade. No nosso entendimento, isso é uma heresia. No século XVI, a igreja romana vendia as indulgências. Você podia pagar para alguém sair do purgatório. E também se vendia bênçãos, objetos sagrados, pedaço de osso. Devia ter um altar para isso. Justamente, se você juntasse todo tipo de madeira que eles disseram que era da cruz, dava para construir um navio. Hoje é a mesma coisa, a questão é cíclica, as pessoas estão tentando vender o comprometimento com Deus. Mas será que não é justamente em função do que a Lúcia dizia? Quer dizer, as pessoas hoje querem um dinheiro fácil? Sim. Se você perguntasse nas ruas, como você quer ganhar dinheiro? Eu queria ganhar a Mega Sena da virada. As pessoas não falam assim, né, Lúcia? Eu quero trabalhar. Mas isso é mágica. Simpatia. Qual é, o que eu faço para poder ganhar na Mega Sena? Alguma coisa mágica. Até outro dia eu vi a autoajuda fast food. Autoajuda fast food? Existe isso? É tipo assim, rapidinho. Nem pra demorar pode, não né? pode nem demorar. Uma dica, alguma coisa que vai fazer a pessoa melhorar rápido, imediatamente, sem que ela tenha que ler um livro, sem que ela tenha que se aplicar, fazer sua parte. Ou seja, a lei do menor esforço. A lei do menor esforço. Eu tinha um professor de grego na USP, que ele dizia que a lei do menor esforço não produz nada. E é exatamente isso, gente. Mesmo. Olha, é exatamente isso. Esse negócio de você ir a vou dizer do meu caso, a uma igreja onde você não tem um contato com o pastor, onde você não se entrosa a sua comunidade, já é estranha. A própria palavra comunidade no original, de koinonia, de comunhão, ou do verbo koin, significa compartilhar. E você vai, a troco de ser convencido por uma retórica muito bem elaborada, que você tem que dar o seu tudo. Veja o que a Bíblia diz sobre religião. A Bíblia diz em Tiago 1,27 que religião é você cuidar dos órfãos e das viúvas. A Bíblia Sagrada diz, inclusive em Lucas 18, que o cidadão chegou para Jesus, o camarada tinha muita grana, muito dinheiro, ele podia, ele disse o seguinte: Jesus, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Aí Jesus pergunta a ele: você já cuida dos mandamentos? Conhece os mandamentos? Conheço desde a minha mocidade. Quer dizer, prática religiosa ele tinha. Agora, comprometimento com Deus é Deus e mais nada. Então Jesus disse: então pega tudo que você tem e dá para os pobres. Você que está me assistindo aí, que se diz religioso, você tem coragem de fazer isso? Se você tem, aí nós podemos pensar que é uma realidade. Não é para um conglomerado financeiro, mesmo que tenha o nome de religião. Evangelho não tem nada disso, gente. E não é dar aos pobres, quer dizer, o dar aos pobres seria um desprendimento importante. Agora você dá na medida que você imagina. Se eu der 100, eu recebo 1.000. Então, eu estou fazendo barganha? Overnight, nem existe mais overnight. Vamos fazer um overnight religioso. Então, é o seguinte, a pessoa não entende o plano da salvação. Ela não entende. Eu vou até falar uma coisa aqui que os irmãos que estão me assistindo vão entender. Eu ouço muita pregação do receba. Dê o seu tudo. Vou te colocar diante de pessoas poderosas para fazer essa terra. Poderoso é um menino de rua que precisa, poderoso não, mais importante, as pessoas vão te colocar, se você pagar aqui, você vai ser colocado diante do mais importante da terra, vai falar entre os príncipes. Posso falar como eu falo lá na igreja? Se liga, irmão, não tem nada a ver. A pessoa importante é o menino de rua, prostituta, sabe, gente que ninguém liga para ele, vai falar de Jesus, que Jesus salva, cura, liberta. Eu acho que sabe quem é a pessoa importante? É aquela que, quando você precisa de alguém que te escute, está ao seu lado. É aquela que muitas vezes aponta seus defeitos e fala: olha, você está fazendo tudo errado, você está se prejudicando. É aquela pessoa que quer o seu bem, não é verdade? Deixa eu dizer não é aqui, aquela com dinheiro que vai te ajudar. Eu quero dizer nesse debate, como pastor evangélico, que qualquer pessoa que disser assim para você: vem para cá que você vai ficar rico, não é uma igreja evangélica, tá bom? Igreja evangélica que prega que Jesus salva, cura, liberta e ele vai voltar para buscar seu povo. É isso. Jesus pode até abençoar financeiramente. Ser dizimista é bíblico. Mas aí é mérito de cada um. Mas fazer negócio com Deus, ninguém merece. Quero deixar uma pergunta para vocês, vocês já me respondem. Eu vou começar com você, Lúcia.
Quando a gente fala em conquistas rápidas e fáceis, aí a gente fala num número muito grande de pessoas que muitas vezes escolhem determinadas religiões. Bom, cada um escolhe aquilo que pareça ser parecido com o que eu desejo e o que no momento eu estou pensando. Se eu escolho uma religião que me promete tudo fácil, isso também não é um grande sinal para as pessoas perceberem que elas estão dando menos na vida delas do que elas poderiam dar de ajudar o próximo, de sabedoria, do amor incondicional e buscando mais o ter e não ser? Volto já, porque aí vocês me dizem isso. Tá legal. Nosso fórum religioso, perguntei a eles se eles não acham que também as pessoas que acabam buscando religiões que prometam esse ganho fácil, não são pessoas que muitas vezes estão acomodadas ou numa profissão que não gostem. Você não acha isso, Lúcia? Eu acho, é isso, as pessoas querem coisas rápidas, mágicas, não precisa fazer nada, é só apertar o botão. Os dias de hoje estão assim. Uma barganha, né? Uma barganha, alguma coisa. E esses locais, eles enchem. É muita gente. Você fica observando e você fala, como que essas pessoas não pensam? Porque se você for pensar, uma pessoa assim com um pouquinho, usar a mente analítica e pensar, que é a mente lógica, que compara e tudo, você fala, como que não faz sentido isso? São coisas que não tem sentido. Isso é como um conto do vigário. Se você estudar a questão do conto do vigário, o conto do vigário funciona porque tem gente que é gananciosa. Então, esse tipo de prometer a riqueza financeira, veja, eu acredito que Deus possa prosperar alguém. Lucas 6,38 diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, transbordante, sacudir-vos no vosso regaço. Mas qual é a finalidade da prosperidade de Deus? A prosperidade, por exemplo, para mim, eu fui missionário no sertão da Bahia, que eu tinha que pescar para poder comer, e tinha que orar a Deus para Deus mandar provisão para minha casa, e me sentia feliz. O que esse tipo de pregação e de ensino que tem lamentavelmente polulado em nosso meio, cerceado a fé de muitas pessoas, geram pessoas egoístas, antropocêntricas, gananciosas, que eles não estão lá por Deus, mas porque Deus pode dar. E isso está errado, não coaduna com o que a Bíblia Sagrada ensina, dentro da fé que eu vejo. Eu posso tomar, por exemplo, aproveitando a Gil aí, o espiritismo, né? É uma das doutrinas espíritas a questão da caridade. Faz parte da formação. Fora da caridade não há salvação. Uma doutrina espírita. No cristianismo, nós temos doutrinas que são inegociáveis, que são inalienáveis. E comprar o céu, não posso. Jesus já morreu por nós. Mas ao mesmo tempo, Gil, a gente vê que muitas pessoas acabam prosperando. Fala assim, mas fulano de tal eu conheço, entrou na religião Y e acabou ganhando dinheiro. Quer dizer, tem o mérito de cada um também. E uma vez que eu tenho fé e acredito que esse copo d'água vai me trazer coisas boas, e eu começo a me motivar, a acreditar nisso, me impulsionar a fazer o meu melhor, eu conquisto coisas boas, né? Conquista, Kátia. E dentro do que a gente crê, dentro do espiritismo, é fundamental a instrução. Quando as pessoas chegam nos locais, elas precisam se instruir, porque quando a gente se instrui, a gente sofre muito menos. Porque a gente sabe das nossas necessidades, das nossas limitações. Como o pastor Roberto acabou de falar brilhantemente, a caridade é o amor ao próximo. E Jesus Cristo, ele fala muito claramente isso. Para amar ao próximo, ame a si mesmo. Isso é uma das leis mais belas que Jesus Cristo deixou, fundamentada em cada coração, em cada religião e em cada pessoa que leva a palavra de Jesus Cristo, seja em qualquer segmento religioso. E dentro do Espiritismo, o que nós cremos é justamente isso, é a instrução como uma base, que vai fazer com que a pessoa desperte a sua fé racional, que vai conduzir ela a escolher melhor, para que ela possa, através do seu livre-arbítrio, encontrar aquilo que vai lhe trazer os recursos. A vida, a natureza, ela é assim. A natureza, ela é perfeita e ela é o melhor exemplo. Quando a gente faz o bem ao planeta, o planeta responde positivo. Hoje, quando nós falamos do planeta como ele está, isso é uma obra do homem, não é de Deus, porque Deus é bom, soberano e justo. A partir desse princípio, o que acontece? As pessoas, quando elas chegam nos lugares, elas vão olhar primeiro, sem fazer juízo de valor, dos sofrimentos e das pessoas, porque cada pessoa é um pedaço de Deus, é o filho de Deus, e o Deus quer o melhor para elas. Então, quando a gente olha, faz uma analogia, por exemplo, com o dinheiro.
né, que é uma das pautas. E nós olhamos a corda. Vamos fazer uma analogia com a corda, que eu achei muito brilhante isso, de um determinado escritor. A mesma corda que salva alguém de um abismo é a mesma corda que vai poder enforcar, serve de arma para enforcar alguém. A gente não pode dizer que a corda seja ruim. Mas Sim, a corda não é ruim. A corda, como dinheiro, o texto bíblico, inclusive, que Paulo fala a Timóteo, diz isso, que é o amor ao dinheiro. Então tem um trecho que Jesus ensina, ele diz o seguinte: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, qual é a motivação para você ir em um culto, uma reunião, seja de que religião for? Eu vou falar daquela que me é pertinente como evangélico, né? Como pastor evangélico. Se vai num lugar que a mensagem às vezes a pessoa vai, olha, venha para cá os falidos, venha para cá os desesperados. Gente, todas as pessoas falidas e desesperadas com lutas tremendas, elas são suscetíveis à manipulação psicológica, são suscetíveis da orientação que a gente falou. Agora, o que acontece? Observe se não é pecado orar para que Deus tire alguém da falência. Não, Deus pode fazer. Agora, o que eu vejo, o que eu tenho visto nesses dias e que tem, principalmente dentro do cristianismo, mostrado um cristianismo fraco e que não influencia as pessoas, porque o que influencia as pessoas é convicção. Eu tendo ou não tendo, eu creio em Deus e acabou. E onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se você vai para qualquer reunião, mesmo de autoajuda, ou espírita, ou evangélico, o que for, na motivação de ficar rico, você está equivocado. Se a pessoa que está te ensinando te ensina isso, está duplamente equivocada. Agora, Lúcia, tem um livro para posso mostrar? Pode. O tema de estudo, ética. E se a gente não aprende a ter ética na vida, vai ser difícil a gente ter uma noção e uma noção tão ampla e aberta do que a gente está dizendo. Isso. Porque ética é justamente isso. E a ética aqui não é ética só profissional, é ética é o que é melhor para o maior número de áreas. Então, se a minha ação vai fazer mal para aquela área, do planeta, por exemplo, se a minha ação vai me enriquecer, mas vai fazer mal para o planeta, não é uma boa ação, é negativo. E aqui a gente ensina como medir a produção. É interessantíssimo. Você é uma parte administrativa de L. Ron Hubbard, que é da Scientologia, que ensina como. Você mede, por exemplo, quantas unhas bem feitas por dia. No caso, você citou da manicure. Ou quantos bolos bem feitos de festa. Quer dizer, quanto que eu estou me dedicando àquilo que eu me proponho a fazer. A religião, então, ela pode, na verdade, educar. E ensinar a pescar. Certo pregador que aliás eu admiro, inclusive, trabalho de uma outra emissora, eu admiro a postura dele. Ele ensina. Quem é ele? Pode falar. Eu gosto muito do trabalho do R.R. Soares quando ele ensina sobre Jesus. Ele ensinando sobre Jesus, eu acho interessante. A questão, no caso da ética e de você desenvolver a sua vida, veja, o Evangelho de Jesus, ele ensina o seguinte, o R.R. falou esses dias, que Jesus não morreu para você fazer hospital, nem fazer escola, nem ter orfanato. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar o pecador, ponto. Nós fazemos essas coisas como questões agora digo eu, né? Nós fazemos essas coisas como questões para-eclesiásticas, porque o dinheiro que entra tem que ter destinação. Agora, qual é a pergunta ali? Religião pode prometer riqueza financeira? Tudo bem, a religião promete. Determinada religião. Se não acontece, o que é isso? Eu posso processar o cidadão que me prometeu ficar rico? Eu posso levar ele à barra do tribunal? Essa é uma questão. Se não pode, deveria poder. Mas aí entra naquilo que você disse no começo, pastor. Quer dizer, a pessoa que aceita isso, como as pessoas que muitas vezes caem em golpes, falam assim, como alguém cai em golpe desse? Tem um bilhete premiado, mas sabe, eu estou precisando de dinheiro agora. Vamos no banco, você me dá R$1.000, eu te dou o bilhete premiado. Que ainda tem isso? Tem gente que ainda cai. É antigo, isso acontece muito no Brasil. Acontece muito. Mas é a ganância. Porque o nosso sistema educacional é muito ruim. E a manipulação? E a cartaz coletiva? Então, por exemplo, eu me atenho à Bíblia, eu creio em milagre, já vi paralítico andar, já vi a pessoa ter um olho de uma cor ficar igual a outro depois de oração, já vi Deus prosperar falido, já vi Deus, mas a questão cerne não é esse, a motivação não é essa, isso é antropocentrismo, isso é crescimento pessoal que a religião coloca a pessoa, agora, a pessoa pode ser manipulada, pessoas chegam assim, eu já vi casos, dá o seu tudo, a pessoa diz, dá o seu tudo,
porque você dando o seu... Hoje no Facebook um rapaz me procurou, disse, pastor, fulano de tal falou que eu tenho que dar, senão eu estou dando legalidade pro diabo, o diabo vai entrar na minha vida, eu dei meu carro. Eu falei, vai buscar seu carro de volta, vai buscar. Porque esse manipulador, ele induziu a pessoa. Isso, se me fala a memória, no meu grosso modo de ver, salvo melhor interpretação, deve ser até crime. Então, a pregação do evangelho, a pregação daí, depois alguém fala, processou fulano, tá sofrendo por amor a Cristo. Não, Cristo não tem nada a ver com isso. O que o pobre Cristo vai ter que fazer? Irmão, a pregação é Jesus salva. Se for uma igreja dita evangélica, é assim, Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai levar para o céu e acabou. Pastor, quem quiser conhecer um pouco mais e até poder até ouvir suas Aliás, eu vou estar pregando na terça, no domingo, em nossa igreja, Avenida Tietê, 42, Jardim Paineiras, Diadema, não é? Inclusive eu trouxe mais um presente para você. Oba! Esse aqui é só para casais. Inclusive isso tem no meu site, tá? Um DVD só para casais. Encontro de casais? Um DVD sobre usos e costumes. Deixa eu ver. Tradição, usos e costumes. E aquele DVD triplo sobre o final do mundo, escatologia. Isso é legal, ó. E o Religiões e Seitas. Últimas coisas. E o Religiões e Seitas. Isso tem no meu site, que é o www.adpleroma.com. www.adpleroma.com. Eu estou no Facebook Roberto Cruvinel e meu telefone é o 0 prestador, é o telefone da minha casa, não é de assessoria não. Da sua casa, você vai não tem problema não. Tem não, então. Eu sou daqueles pastores que gostam mesmo. Meu telefone é o 2805-6381, 2805-6381 e o site é o www.adpleroma.com. Domingo eu estou pregando lá, você não vai ver essas baboseiras não. Quem quiser conhecer um pouco mais a cientologia, Lúcia? Cientologia, através dos livros, nós temos um só sobre trabalho, que eu vou de presente para você, os problemas do trabalho, que nós somos seres espirituais, mas temos um corpo, temos que trabalhar. E na Rádio Mundial, quando eu faço meu programa, às 7 da manhã na quarta e aos domingos, 19h30, eu sempre falo, olha, a receita para ter dinheiro. Acorde cedo, tome banho, vai trabalhar. Acredite que você vai dar o melhor de si e ganhe dinheiro. Ganhe dinheiro, naquilo que você gosta de fazer. E nós ensinamos a fazer, passamos o como fazer, que falta às vezes, né? Essa orientação. E o site qual que é? O site é o www.dianética.com.br. Dianética é com D de dado, N de navio. E o telefone é 5081 6711. São Paulo 11 5081 6711. Obrigada mais uma vez pela participação, viu? Gil, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Lar de Henrique, tem algum site? Temos sim, o site é www.lardehenrique.com.br. Lá também tem os meus livros, os livros dentro da doutrina espírita. E também eu recomendo às pessoas, eu estou lá de terças e quintas-feiras na noite, a partir das 18 horas eu já estou no Lar de Henrique. Mas eu recomendo também às pessoas que estiverem nos ouvindo procurar a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que fica na Rua Maria Paula 140 e atende de segunda a segunda à disposição das pessoas que quiserem conhecer um pouquinho do nosso querido e amado Espiritismo. Queria agradecer a sua participação, dizer que foi um grande prazer te conhecer, espero que você volte mais vezes. Obrigada, Obrigada mesmo. Agradecer mais uma vez a Gil, a Lúcia e o Roberto, obrigada. Adorei como sempre. Voltem mais vezes, viu? Olha, por falar